Bom, vamos ver o que a gente consegue fazer. Que eu peguei um resfriado esse final de semana, passei mal pra caramba aí, uma tosse desgramada. Mas para não ficar muito tempo aí, já tá acabando o mesmo prazo, a gente tem que depois acompanhar o edital. O que que acontece? Eu vou tentar gravar aqui mesmo tossindo, vocês me perdoem aí do outro lado. Tentar fazer o melhor que eu posso aqui. O que que eu quero deixar aqui no primeiro aspecto? Esse vídeo aqui, essa parte do resumo eu já tinha feito no vídeo anterior, só que ficou meio estranho, não apareceu as telas direito. Aí eu vou refazer praticamente uma leitura rápida aqui, mas tá valendo aquele vídeo lá, entendeu? Tá bom. Eu não vou tirar ele não, mas eu vou fazer um outro aqui só mesmo lendo o resumo e agora garantindo que vai sair na tela o resumo que eu estou mostrando. Bom, essa parte ele vai tratar de princípios constitucionais e normas que regem a administração pública. A administração pública é em todas as esferas, União, Estados, Distrito Federal e municípios, é regida por princípios expressos na Constituição de 1988, no artigo 37, e por normas infraconstitucionais. Lembrando que normas infraconstitucionais é aquelas normas que veio, as leis ordinárias ou complementares que veio regulando algum assunto que consta lá na Constituição. Lembrando que alguns preceitos que são tragos na Constituição, eles já são aplicados, né? Alguns direitos, eles já têm aplicabilidade direta, é o termo correto, e não precisariam de uma norma infraconstitucional, mas o legislativo, quando entende que tem que fazer algumas melhorias, né, ele não pode diminuir o alcance, mas ele pode melhorar o alcance dos direitos que constam na Constituição. Então, princípios constitucionais, esses daqui eles chamam de princípios implícitos. É aqueles que são claros, né, que estão lá, aparecem na Constituição, mas tem também os explícitos que a gente não vai falar aqui agora, por se tratar de noções, né, de direitos constitucionais. Não é um curso, assim, não é uma leitura de material extenso, e sim um resumo. Então a gente tem os princípios, né, que você pode usar o LIMP para gravar, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse último aqui foi acrescentado mais tarde, não é original, né? Então a legalidade, a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Lembrando lá da questão de Estado de Direito, democrático, Estado democrático de Direito, que todo mundo fica embaixo da lei. Então a lei regula o poder público, dizendo que ele só pode fazer aquilo que está na lei. Ao contrário dos particulares, tudo, para quem tudo que não é proibido é permitido. O administrador público está estritamente vinculado à lei, ou seja, ele tem que fazer o que está na lei. Se não está na lei, ele não pode fazer. A impessoalidade é a atuação da administração deve visar o interesse público sem favorecimento ou perseguições pessoais. Os atos administrativos devem ser objetivos e direcionados à coletividade, que é a supremacia do interesse público. A moralidade exige que a atuação do administrador público seja pautada não apenas pela legalidade, mas também pela ética, probidade, lealdade e boa-fé, de acordo com os valores da sociedade. Ética é uma palavra bem interessante, né? E ele está ligado justamente ao princípio da moralidade, onde aparece aqui o texto. Ética é bem interessante para quem gosta de estudar essa parte de ética e saber o que se trata de ética. É bem legal. Publicidade. Todos os atos administrativos devem ser divulgados, salvo exceções previstas em lei que visem a segurança da sociedade ou do Estado, como em investigações policiais. A publicidade garante a transparência e o controle social. O público ele tem que saber o que ele tem de lei, tanto que é para conhecer os seus deveres,
como também conhecer os seus direitos, estipulados por lei. Eficiência, acrescentado pela Emenda Constitucional 19 de 98, exige que a administração pública atue com presteza, perfeição e rendimento funcional, buscando os melhores resultados possíveis com o menor custo. Não vou entrar em mérito nenhum aqui. Principais normas: Constituição Federal, a Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Inclusive, você passando nesse concurso, você vai se enquadrar nesse regime jurídico único dos servidores públicos civis. A Lei 8.666, que é a lei de licitação, e agora tem uma nova vertente. A gente precisa ainda entender, ainda não parei para estudar essa parte de licitação a fundo, mas eu acho que a Lei 8.666 de 93 é uma lei complementar. Embora ela esteja no rito ordinário, ela soa como uma lei complementar. Então, não sei dizer a Lei 14.133, como é que eu ainda não parei para dar uma olhada nela, mas ambas estabelecem normas para licitação e contratos da administração pública. A Lei 4.133, nova Lei de Licitações e Contratos, substitui gradualmente a lei, ou seja, vai substituir gradualmente, né? Aqui ele já está falando que uma vai substituir a outra. Inclusive, existe outras modalidades, por exemplo, a 10.520, se eu não me engano, que trata sobre o pregão eletrônico. Também deveria estar aqui, mas o resumo não trouxe. Lei 9.784 regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, estabelecendo as normas básicas para o processamento de atos e decisões. O decreto-lei, como eu falei até no outro vídeo, que ele cria um monte de empresas, né? Ele traz aí a estrutura organizacional da administração pública federal. Estabelece diretrizes para a reforma administrativa. Lei de responsabilidade fiscal, lei complementar 101, a gente vai voltar nela quando a gente tiver, se eu não me engano, no bloco temático 4, que trata sobre orçamento, e a gente vai falar sobre ela e sobre a Lei 4.320 também. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Evolução das reformas da administração do serviço público no Brasil e estrutura organizacional da administração pública. Evolução das reformas. A história da administração pública no Brasil é marcada por ciclos de reformas que buscam adaptar o Estado a diferentes realidades e demandas sociais. A administração patrimonialista, até 1930, caracterizava-se pela confusão entre o público e o privado. O Estado era visto como uma extensão do patrimônio do governante, com cargos distribuídos por favor e sem meritocracia. Aqui a gente fica bem claro quando a gente lembra do rei, né? O rei, ele não era o governante, ele era dono do reino praticamente. Então a gente já consegue fazer um paralelo legal aqui para entender. Logo depois de 1930, você teve a reforma burocrática com Getúlio Vargas, que buscou-se a racionalização e a profissionalização. A criação de Departamento Administrativo do Serviço Público, a DASP, em 1938, marcou o início da introdução de princípios como a meritocracia, concursos públicos, que a gente vai participar agora. Controle de processos e hierarquia. O objetivo era combater o clientelismo e a corrupção. Balela, né? Não combateu nada, mas
pelo menos dar uma chance para a gente entrar no bolo. Reforma desenvolvimentalista. 1960 em diante, aí vem um decreto-lei que cria a estrutura organizacional do Estado Federal. Durante o regime militar, o decreto-lei buscou descentralizar e desburocratizar a administração, incentivando a criação de entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. O foco era a eficiência para o desenvolvimento econômico. Reforma gerencial. A partir de 1990, Maré, com o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, PTRAE, em meados dos anos 90, sob a liderança do então Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, Maré. A reforma buscou superar as limitações do modelo burocrático e adotar princípios da nova gestão pública, New Public Management. Meu inglês é maravilhoso, vocês devem ter notado isso, né? O foco passou a ser resultados, eficiência, descentralização e maior autonomia gerencial, com a publicização de alguns serviços. Organizações sociais, OSs, e organizações da sociedade civil de interesse público, as OSCIPs. Estrutura organizacional da Administração Pública Federal. A estrutura da Administração Pública Federal é dividida em administração direta e indireta. A administração direta compreende os órgãos que entregam a estrutura, ou seja, as unidades administrativas que não possuem personalidade jurídica própria. São os ministérios, secretarias, presidências da República, Advocacia Geral da União, etc. Eles atuam como braço do Poder Executivo. A administração indireta é composta por entidades com personalidade jurídica própria, criadas ou autorizadas por lei para desempenhar atividades. Por sua natureza, exigem maior autonomia e flexibilidade. Incluem autarquias, fundações públicas e empresas públicas. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas para desempenhar atividades típicas do Estado. INSS, Banco Central, agências reguladoras. As fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público também, ou privado. Aí aqui já aparece com patrimônio destinados a fins públicos, como pesquisa, educação e cultura. Exemplo, IBGE, Fiocruz. Empresas públicas, pessoa jurídica, aí já vai para o direito privado com 100% do capital público, ou seja, só o governo que detém o seu capital. Isso vai ser inclusive a única diferença que tem nesses dois grupos, né? Então vamos lá, público que exploram atividades econômicas ou prestação de serviços públicos, Correio, Caixa Econômica Federal. As sociedades de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado com participação majoritária de capital público e parte de capital privado, que exploram atividades econômicas. Isso aqui a gente vê melhor, se eu não me engano, na Constituição, artigo 172. Não lembro de cabeça assim não, que eu não sou muito bom de ficar decorando essas coisas não. Os órgãos e entidades da administração pública federal são organizados em uma hierarquia com níveis que variam desde ministérios e secretarias até departamentos, coordenações gerais, divisões e serviços. Sistemas estruturantes da administração pública federal. Os sistemas estruturantes são um conjunto de atividades e processos interligados que dão suporte à gestão e ao funcionamento da administração pública federal, promovendo a uniformidade, a eficiência e o controle. Eles são coordenados por um órgão central
e executados de forma descentralizada nos diversos órgãos e entidades. Exemplos importantes incluem Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, o SPOF, coordenado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, MPO, responsável pela elaboração e gestão dos instrumentos de planejamento e orçamento, PPA, LDO e LOA. Isso aqui a gente vai ver com mais profundidade lá no eixo temático 4. Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal, CIPEC, coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, que abrange a gestão de recursos humanos, como concursos, carreiras, folha de pagamento, etc. Sistema de Serviços Gerais, SISG. Desculpa. Também coordenado pelo MGI, responsável pela padronização e gestão da atividade de apoio, como aquisição, transportes, comunicações e gestão documental. Sistema de Contabilidade Federal. Sistema de Contabilidade Federal, coordenado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, responsáveis pelas normas e procedimentos contábeis aplicados ao setor público. Depois a gente vai ver isso com mais profundidade, mais uma vez. Tudo que se trata de contabilidade, a gente vai ver no eixo temático 4. Sistema de Controle Interno, que é o CGU, responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional e patrimonial. Sistema de Correição do Poder Federal, que é coordenado também pela CGU, visa apurar responsabilidades e aplicar sanções disciplinares a agentes públicos. Sistema de Ouvidorias Públicas do Poder Executivo, também coordenado pela CGU. Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal, também coordenado pela CGU. Promover a ética, a transparência e a prevenção à corrupção. Fundamentos das finanças públicas, tributação e planejamento orçamentário. Essa parte aqui eu vou passar bem rápido, porque a gente vai ver ela mais aprofundada lá no eixo temático 4, então não vou encher muita linguiça aqui não. Os fundamentos da administração pública. O orçamento é o seguinte: eu tenho que dizer de onde vêm as receitas para eu poder dizer aonde eu quero gastar esse dinheiro. Então as receitas geralmente elas são originárias ou são derivadas. Derivadas geralmente vêm da parte de tributos, e originárias são, por exemplo, aluguel de imóveis, isso, aquilo, outro, exploração do patrimônio estatal, como aluguéis. Despesa é aquele gasto que a gente pretende atender a necessidades públicas. Aí tem alguns mais despesas que são obrigatórias pela Constituição, depois a gente fala também sobre isso quando tiver lá no orçamento. Orçamento público é o principal instrumento de planejamento e gestão e execução financeira do Estado, que destina as receitas e fixa as despesas. Estima as receitas e fixa as despesas para um determinado período, geralmente um ano. Deve ser equilibrado, transparente e eficiente. Transparente, e a gente cria o orçamento secreto. Princípios orçamentários guiam a elaboração e a execução do orçamento, como anuidade, unidade, universalidade, exclusividade, não afetação das receitas, publicidades, entre outros. São os princípios. A gente vai ver melhor no vídeo anterior. Achei que tinha mostrado até o MTO, mas não tinha mostrado, né? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui rapidinho. MTO 2025. O que é o MTO? O MTO nada mais é do que o Manual Técnico do Orçamento. Ele tem aqui a opção de baixar como PDF. Então eu entrei no link que eu não queria entrar, porque eu queria ver ele na página. Na verdade, o MTO ele vai ter um no governo federal e vai abrir
cada estado, cada município, cada ente da federação vai elaborar os seus. E não sei, entrei no lugar errado de novo. Deixa pra lá. Lá no eixo 4 a gente mostra isso aqui com mais calma. Então, assim, quando a gente tem lá o planejamento plurianual, que é o plano plurianual, é, ali tem tudo que o governo pretende fazer nos 4 anos, que é o planejamento a médio prazo. Nesse bolo aqui, eu vou escolher alguns programas que eu quero priorizar e vou jogar eles para a LDO. E da LDO eu finalmente jogo no LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e a gente vai ver isso mais à frente. Os princípios a gente também vai ver mais à frente melhor. Dívida pública. Empréstimos contraídos pelo Estado para financiar as despesas que superam as receitas. Isso aí é normal. Por exemplo, imagina você dentro da tua casa, você recebe 10 mil reais e gasta 11. Esse 1 vai ter que vir de algum lugar, né? Não vai aparecer do nada. Então, é essa questão. Só que o governo ele tem que falar o seguinte: eu estou gastando 1.000 a mais, mas esse dinheiro vai vir daqui. Ele tem que dizer de onde vem antes de gastar, é claro. E isso vira dívida pública. Bem, bem simples assim. Controle fiscal, mecanismo de acompanhamento e avaliação da gestão dos recursos públicos visando garantir a legalidade, a economicidade e a eficiência exercido pelos tribunais de contas e pelo controle interno. Lei de responsabilidade fiscal, um marco fundamental nas finanças brasileiras, que estabelece limites e condições para o endividamento, ou seja, agora você não pode sair gastando de qualquer forma, você tem que gastar a mais do que você ganha, mas agora dizendo o que você vai fazer. As despesas com o pessoal, a gestão fiscal em geral, com o objetivo de promover a sustentabilidade das contas públicas. Tributação. A tributação é o processo de arrecadação de tributos pelo Estado para financiar as políticas públicas no Brasil. Os tributos são divididos em impostos, taxas, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. Os impostos eles não são vinculados, ou seja, não requer uma contraprestação direta do Estado. Eu costumo dar esse exemplo aqui, ó, IPVA. O cara fala, eu pago IPVA e ando numa estrada toda emburacada. Porque o imposto ele não é vinculado a uma contraprestação, ou seja, tu pagar o IPVA não quer dizer que o Estado é obrigado a tampar o buraco da sua estrada. Isso aí é a questão de não vinculação que tem no imposto. Quem vai ser vinculado ao serviço vai ser a taxa. A taxa, sim, ela é devida do público pela utilização efetiva ou potencial. Eu costumo dar um exemplo aqui, que é o Corpo do Bombeiro, que é o exemplo que a gente entende bastante. É um serviço que o Estado coloca à nossa disposição, mas a gente faz questão de usar? Não, claro que não. Faço questão de pagar aquela taxa todo ano e nunca utilizar o serviço dos bombeiros. Porque para utilizar o serviço do bombeiro, vem lá, né, gente? Tá pegando fogo em alguma coisa sua, então não é muito bom usar, não. Mas a gente é obrigado para caso você tenha uma necessidade, você tem que manter o bombeiro lá. Um outro exemplo que seria a taxa seria mal comparando um seguro. Você paga uma taxa de seguro todo ano para não usar, porque afinal de contas você não quer ser roubado todo ano. Então assim, você não usa, você não quer ser roubado, você não quer sofrer acidente todo ano. Então a taxa ela se equipara a isso, ou seja, eu pago para não usar. Ou até em alguns casos a taxa a gente paga a taxa e às vezes usa, né? Aí existe aqui algumas questões de preço público, tarifa, eu não vou entrar nisso agora não. Contribuições de melhoria instituídas para custear obras públicas que geram valorização imobiliária para os proprietários beneficiados. A contribuição de melhoria
É tipo assim, a prefeitura vai fazer a reforma numa praça perto da sua residência e essa reforma vai atribuir um maior valor ao seu imóvel. Aí você pode ser chamado a contribuir com dinheiro para poder custear essa obra. Caso que a gente sabe que quase não existe, né? Mas é previsto na lei. Empréstimos compulsórios, instituído pela União em situações excepcionais. Aí aqui você vai lembrar do CPMF. E assim, o governo esquece disso aqui, ó. CPMF é um empréstimo compulsório sobre operações bancárias e ele deveria ser eles podem ser restituíveis, né? Mas assim, a lei diz que eles são restituíveis, mas ninguém vê esse dinheiro de volta. Contribuições especiais destinadas a fins específicos, contribuição social para Seguridade Social, CID Combustíveis, contribuição de melhoria. Uma contribuição especial que eu ainda não estudei ela direito e eu acho que ela se encaixa aqui são as próprias bandeiras tarifárias aí na nossa energia elétrica. Depois a gente pode dar uma olhada com calma. O sistema tributário brasileiro é complexo, com um grande número de tributos e elevada carga tributária, o que frequentemente gera debates sobre a necessidade de reformas. A gente sabe que tem algumas reformas lá no Congresso e não passa nunca, né? Planejamento orçamentário. Aí é o PPA, LDO e LOA. Vamos pular? A gente vai ver isso aqui com bastante calma lá na frente. Porque agora eu vou pedir aqui para trazer questões sobre esse tema. Traga-me. Vou botar um por favor aqui que eu não consigo pedir as coisas mesmo sabendo que é inteligência artificial sem falar por favor. Traga-me por favor questões sobre esta temática. O Gemini ele tem trazido tipo Kiss aí, tipo Kiss, que está maneiro, porque assim você já faz ele ele já traz aqui a resposta para você, né? Eu gostei demais mesmo. Geralmente ele traz 10 questões, já carregou as 10 aí. Vamos rapidinho para matar logo essas questões aí e a gente poder passar para o último ponto desse primeiro tópico. Vamos lá. Qual dos princípios constitucionais da administração pública exige que a atuação do administrador público seja pautado pela ética, propriedade, boa-fé, da legalidade? Assim, é só você lembrar que a ética ela está ligada à moral. Então vai ser o princípio da moralidade. É... Isso mesmo, princípio da moralidade. Essas questões que ele traz aqui na forma de quiz, eu tenho sentido que ela está com facilidade muito grande. Vamos responder aqui, está muito fácil, é só mesmo questões para você ir pontuando. Criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, em 38, é um marco importante em qual fase da evolução das reformas administrativa e do serviço público no Brasil. A gente leu isso lá em cima, então assim, vamos tentar puxar aqui da lembrança, né? A administração patrimonialista, ela é a primeira lá do antes de 1930, porque a gente lembra que o patrimonialista mistura os bens do governante com os próprios bens públicos. Então, assim, é só você lembrar que é tudo do rei. Então, esquece. A reforma burocrática. Depois disso aqui, depois da questão administrativa, a gente tentou melhorar ali a parte de burocracia. Mas isso na segunda revolução. Primeiro a gente fez a reforma gerencial e por último a reforma desenvolvimentista, caraca. Então a reforma gerencial. Epa, erramos, olha que legal, hein?
Não era bem isso. A reforma gerencial ocorreu a partir da década de 1990, com focos em resultados e eficiência. A reforma que a gente queria era burocrática. Vamos voltar aqui no texto, ó, lá em cima, só para a gente poder dar uma olhada e ver no que a gente errou. Lembra que toda vez que eu faço a resposta errada, eu preciso voltar e ver em que eu errei. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer a revisão. Porque se não ficou na cabeça, a gente tem que olhar. Então, as reformas. A administração patrimonialista até 1930, depois a reforma burocrática, né, de 1930 em diante, com a criação do DASP, que é o que ele traz aqui no enunciado. Então, em 1930, eu tive a reforma burocrática e a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público DASP. Então, a reforma desenvolvimentalista vem a partir dos anos 60 e gerencial a partir dos anos 90, que vai culminar na emenda 19, que traz a maior eficiência para o poder, para os serviços públicos. Então erramos, vamos passar para a próxima. Qual das seguintes entidades faz parte da administração indireta, possuindo personalidade jurídica própria e 100% do capital público com foco na exploração de atividades econômicas ou prestação de serviço público? Bom, a autarquia ela é de direito privado, é a única que aparece aqui. E aqui ele traz duas respostas que nem tem nada a ver com o tópico, né? Aí assim, essa daqui a gente errar é demais. Essa aqui a gente não pode errar, não. Tem que tirar o ponto certo. Então, assim, ó, a Secretaria da Presidência da República é uma autarquia. O Ministério da Fazenda é outra autarquia. Então, a empresa que é 100% público é a empresa pública. O sistema de controle interno do Poder Executivo Federal é coordenado por controle interno, é coordenado por qual órgão? Aí é que tá, né? Controle interno, a gente viu lá naquele resumo que ele trouxe. Aí assim, mais uma vez eu falo, ele está trazendo de acordo com o resumo que ele trouxe. Ele não está me trazendo questões de concurso. A gente vai pedir a ele já para ele trazer algumas questões de concurso. Bom, a gente sabe que controle interno é a CGU. Qual o instrumento do planejamento orçamento federal tem vigência de 4 anos e estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e programas de duração continuada? Bom, fazendo um breve resumo, a LDO ela tem vigência anual e não plurianual. Então ela não tem vigência de 4 anos. A lei de responsabilidade fiscal ela é vigente até que se lance uma outra que a revogue. Então ela não tem vigência apenas de 4 anos. O plano plurianual, que é a nossa resposta certa, e a lei de orçamento anual, que tem vigência de 1 ano. Aí ele vem com verdadeiro ou falso. De acordo com o princípio da legalidade. Desculpa. O princípio da legalidade é aquele princípio que diz que a administração pública só pode fazer aquilo que está na lei. A administração pública pode fazer tudo que a lei não proíbe? Não. Quem pode fazer tudo que a lei não proíbe é o particular. A administração pública só pode fazer o que a lei determina que ele faça. Então essa resposta é falsa. Qual das seguintes leis regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, estabelecendo normas básicas para o processamento de atos e decisões? Vamos lá. A gente viu que existe ali as leis e uma coisa que em concurso não costuma cair, tá? É assim, a lei nua e crua.
do jeito que está aqui no enunciado, dificilmente vem desse jeito, mas assim, a gente vai fazer um resumo aqui e vamos tentar achar a resposta correta com aquilo que a gente consegue lembrar. Qual das seguintes leis regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, estabelecendo normas básicas para o processamento de atos e decisões? Bom, vamos lá. O decreto 200, ele trata sobre a estrutura organizacional. A lei 8.112 trata, isso aqui são leis que você assim conhece mais, né? Eu estou eliminando, estou fazendo por eliminação, embora eu sei qual que é, mas eu estou mostrando aqui para vocês que por eliminação, se você grava uma ou duas leis, você praticamente já consegue saber qual que é a lei certa. Mas, mais uma vez, principalmente prova da FGV, não vem desse jeito. Ela traz no mínimo o título da lei, tá? Então, a lei 8.112 refere-se a servidores públicos. A lei 8666, quem estuda um pouquinho de nada sabe que era de licitações, sobrando essa daqui. Estabelece normas básicas para o processo administrativo no âmbito federal. Não gosto de questões do jeito que ele trouxe ali, mas a gente vai tentar depois ver um outro jeito de pedir questões para ele. Uma taxa é um tipo de tributo que não está vinculado a uma contraprestação? Não. Só você lembrar. IPVA, buraco na estrada. IPVA, buraco na estrada não significa que eu paguei meu IPVA que o governo vai pagar. Vai lá e tapar o buraco. Então, o imposto ele não está vinculado, mas a taxa, lembra do bombeiro, a taxa está ligada a um tipo de serviço, uma contraprestação de serviço do Estado. Então, a taxa ela está vinculada a uma prestação, mesmo que eu a use efetivamente ou que eu a use potencial. Uso potencial é mais ou menos aquele conceito lá de física que eu não vou puxar aqui agora, mas assim, o serviço está disponível para mim. Eu não usei porque eu não incorri num sinistro, taxa de bombeiro, por exemplo. Então, dizer que a taxa está vinculada a não está vinculada a uma contraprestação de serviço é falso. 9. Qual dos seguintes não é um princípio das finanças públicas, mas sim um instrumento de planejamento? Olha, controle fiscal, equilíbrio fiscal, orçamento público, princípio da legalidade. Qual das seguintes não é um princípio das finanças? É o orçamento público. Orçamento público é o instrumento de planejamento. Ele sai lá na LOA e ele tem vigência de 1 ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como principal função a LDO, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem o princípio de guiar, né, de estabelecer diretrizes para a elaboração da lei anual, da lei orçamentária anual. Ou seja, se não tiver na LDO, eu não posso jogar na orçamentária, no LOA. Então, assim, definir limites para endividamento e despesa com pessoal dos entes federados, não é esse o intuito da LDO, não é a principal função. Estabelecer diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração. Não, lembra que tudo que é para 1 ano, é curto prazo. Mas 1 ano é tempo para caramba, não interessa. 1 ano, quando a gente estiver falando de curto prazo, é 1 ano, tá? É o exercício em questão, é 1 ano. Médio prazo eu passo de 1 ano.
Passou de um ano, já começa a ser médio prazo. Orientar a elaboração da lei orçamentária anual e dispor sobre metas e prioridades da administração. É exatamente essa a descrição da LDO. Estimar as receitas e fixar as despesas para o exercício financeiro é a LOA. Acabou. Então, gente, errei uma. Dei mole. Errei. Então, no próximo vídeo, a gente vai fechar o ponto final, né, desse primeiro. Esse vídeo até ficou bem rápido, eu gostei. Acho que os próximos eu vou tentar seguir nessa mesma velocidade. Aí agora a gente matou a administração pública federal e agora a gente já vem com essa parte aqui para o próximo vídeo e já vamos vir matando esse primeiro conceito todinho aqui já. Já fechamos ele e depois nós vamos passar para os temáticos, que eu também quero ver se a gente vai ser bem rápido, porque vamos ver. Por esse vídeo é só, gente.